Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução UniOeste 2020, questão de matemática. E ela diz o seguinte: seja A um número real arbitrário. Suponha que f de R em R é uma função que satisfaz f de x mais k igual a f de k mais xa. Essa questão, para mim, foi a mais difícil de interpretar, de entender o que ele queria. Não sei se ele foi claro o suficiente ou não, nem sei dizer isso. Mas depois de encarar ela por um tempo, eu consegui entender o que o examinador queria. Mas eu confesso que não foi de cara, assim, que ela foge um pouco do padrão, digamos assim, pelo menos que eu estou acostumado. Então, ele falou que seja A um número real arbitrário. Então, A é um número real, como se fosse constante, mas que eu posso escolher. Vamos lá, vou começar a viajar um pouquinho aqui. Ó. Seja A um número real arbitrário. Ele é um número real. Ele é um número fixo, só que eu posso escolher vários As. Aí quando eu escolho, ele fica ali e forma uma função. Essa é mais ou menos a ideia. Vamos continuar. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Suponha que f de R em R, ou seja, domínio R e o contradomínio também é o conjunto dos reais, é uma função que satisfaz essa característica. F de x mais alguma coisa é igual a f de k mais x vezes A. Tá? Então a função se chama f e aqui ele fala que f de x mais alguma coisa é o f de k mais x vezes A. Para quaisquer x pertencente aos reais e k pertencente aos reais. Então é correto afirmar que o que para mim ficou impreciso aqui? O k é a variável ou é o x que é a variável, né? Assim, que é a variável da função. E aí eu vou tentar seguir o padrão. Porque depois ele vai falar sobre a função. Eu preciso definir o que é isso aqui, ó. Porque depois ele vai falar se ele é obrigatoriamente injetora, se é obrigatoriamente crescente, se é uma função da forma x mais n. É legal, foi bom ler as alternativas, porque só através delas eu consegui entender o que o examinador queria, porque, por exemplo, o item C que deu a solução, ó, ou D, o C ou X, você entende que o x é variável. F é uma função da forma f de x igual a mx mais n, para algum m e n pertencente aos reais. Então, aqui dá a entender que o x é o x da função, que é aquele valor que pode ser substituído e encontrando um f de x correspondente, não k. F possui duas raízes reais nos pontos x igual a e x igual a k. E f é uma função da forma f de x igual a x quadrado mais mx mais n para algum m e n pertencente aos reais. Vamos lá. Então, o que eu tenho que entender aqui, ó, que x é a variável, k é um real que eu escolho. É como se fosse f de 2, digamos assim. F de 3 é um valor que eu vou jogar lá e vai dar um número. Um número mesmo, assim, vai subir como se fosse 2, 3, algo assim. E o A também é um número real que eu escolho, como 5, 3, 2. Agora o x não. O x é o valor que fica na função, tipo 2x mais 3, 5x mais 4. É o x da função, entendeu? E isso é que tinha que enxergar. A abstração aqui ficou no nível bem alto, eu diria. Então, o que eu posso pensar aqui? Que o f... Aqui. Eu saí da tela, né? Estou na frente da tela, estou... Aí. Então, vamos lá. O que eu posso pensar aqui dessa função? Que ela é alguma coisa aqui, ó, f de x mais k. Né? Ela é f de x mais alguma coisa. Que é algum número. Por exemplo, vou colocar aqui... Vamos só dar um exemplo. Digamos que k é... Vamos supor aqui, só para você vou tentar trazer fazer uma abstração um pouco menos elevada, digamos assim. Não ficar viajando tanto assim nas nuvens, né? Vou trazer um pouco mais para a Terra aqui. Vamos supor que K é um real qualquer, né? Então K é 2 e o A é 3. O A é 3, vamos ver. Observe que X pertence a reais, K pertence a reais e F é um real arbitrário. Ficou parecendo que o K podia variar, o X também. Enfim, mas pelas alternativas você percebe que o X é o X da função mesmo. Imagina que K é 2, só para vocês entenderem um pouquinho, chutando, né? Exemplo. Só para trazer um pouquinho mais para o chão isso aqui. F de K, digamos que F de K, vou chutar aqui, ó, não sei se é verdade.
Digamos que f de k seja 5. Por que seria o f de 2, né? Se o k é 2, seria como se eu pegasse a função e trocasse por 2 e desse 5. Exemplo, isso aqui é um exemplo. Não sei se procede de acordo com essa questão. É só para vocês entenderem melhor o que está acontecendo aqui. Então, x mais 2 seria o f de 2 mais 3x. Então, f de x mais 2 seria 3x mais 5. Exemplo, tá? Isso aqui é tudo. Vou colocar a nuvenzinha aqui, ó. Vocês vão dar, nossa, que viagem, né? Alguns aí estão pensando, mas realmente essa aqui extrapolou bastante a abstração. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa função é alguma coisa do tipo ax mais b. Observe, por que eu comecei a pensar nisso? Por causa dos itens C e E. O C fala que é do tipo ax mais b ou mx mais n, e ele fala que é ax quadrado mais mx mais n. Eu comecei a pensar, será que tem como essa função ser alguma coisa x quadrado? Para ser alguma coisa x quadrado, o a teria que ter um x nele, mas ele é um real. Ou o f de k teria que ter o x quadrado, mas o k é um real. Tá? O k é um valor real. F de k vai ser o quê? Um valor real também. Tá? Se k é um real, f de k é um valor real. Certo? Então, acaba sendo... O que eu quis mostrar aqui, eu não sei se ficou claro, porque realmente falei, essa questão não é fácil de entender de primeira, tem que matutar um pouco nela, é que não tem como ficar x quadrado, porque para ficar x quadrado, o a teria que ter um x dentro dele, ou aqui teria que ter alguma coisa com x quadrado, mas isso aqui é um número, porque é o f de k. É como se eu pegasse uma função e fizesse o f de 2, sabe? Então, e aqui, mas professor, você não encontrou o f de x, você encontrou f de x mais 2. Tá? Mas, se uma função f de x mais 2 é de primeiro grau, a função f de x também é de primeiro grau. Pega esse exemplo aqui. Pega esse exemplo. Troca, por exemplo, o x mais 2 por y. Y vai confundir. Troca por K já usou. Troca por W. Só para trocar por outra letra. Vai ter que o x vai ter que ser W menos 2, não é isso? Então vai ficar f de W, isolei o x. 3 vezes W menos 2 mais 5. Nesse exemplo que eu criei aqui, tá? É um exemplo hipotético. Mas só para mostrar que não importa, vai ficar 3W menos 6 mais 5. E eu teria que o f de uma letra só, né, em vez de ela mais 2, é 3W menos 1. O que eu quero mostrar é que se f de x mais 2 é uma função afim, ou seja, é do tipo mx mais n, e não é necessário uma função afim, eu te mostrar daqui a pouco, ela pode ser uma função constante também, mas se ela é do tipo mx mais n, se o f de x mais 2 é do tipo mx mais n, o f de x, ou seja, o f de uma letra só aqui dentro, continua sendo de primeiro grau, ou constante, né? Alguma coisa vezes x mais n. Recapitulando mais uma vez para ficar claro, f de k você tem que imaginar que é um número, porque é como se eu pegasse a função f de x e trocasse por um valor, 2, 3, aí você calcula e acha um número, tá? Então imagine que isso aqui é um valor numérico, e isso A é um valor numérico. E o x é aquele x da função que você pode mexer. Você pode ir trocando. É o que aparece no ax mais b. Então, isso aqui é um número qualquer, vamos chamar ele de m. Isso aqui vai dar um número qualquer, vamos chamar ele de n. Tá? Então, e aqui eu tenho a função de x mais k. Mas eu acabei de mostrar que se eu pego uma x mais alguma coisa, um número, e troco só por x, ele continua, vai mudar a cara dela, mas continua sendo do tipo mx mais n, continua sendo de primeiro grau. Basta testar uma substituição aqui, não tem como aparecer ele ao quadrado, porque teria que ter um quadrado dentro aqui do f de um x ao quadrado aqui, um x ao quadrado aqui, mas não deixa, porque ele fala que a é real. A não é uma outra função, k é um número real. A é um número real, k também. Então f de k é um número real, não é uma outra função. Ele fala assim, imagine que a é uma função de segundo grau, aí tudo bem, mas k é real. Então f de x tem que ser mx mais n, alguma coisa desse tipo. Esse m, n, pode ser qualquer letra que você quiser, e, f, enfim, mas ele é algum número real vezes x mais algum número real. O que faz a letra C ser verdadeira, mas como quase toda a questão da UniOeste, é mais fácil achar a verdadeira do que justificar porque as outras estão falsas. Mas vamos lá, vamos na luta. Letra A, por que ela é falsa? Ela é obrigatoriamente injetora. O que é uma função injetora, gente? Uma função injetora
Por exemplo, o que não é injetora? Função de segundo grau. Porque se você passar uma linha horizontal, corta duas vezes. Certo? Porque em função injetora não pode ter dois valores de x, x1 e x2, ligados ao mesmo valor de y. Lembra disso? Não pode ter 2x com o mesmo y. Né? Quando você faz os conjuntos aqui, né? Não pode ter dois pontinhos ligados a um único pontinho aqui. Pode ser até função, mas não é injetora. Então, sempre que eu quero definir se ela é injetora ou não, penso se o gráfico dela pode ser cortado duas ou mais vezes. Por que ela não é obrigatoriamente injetora? Aí vem a grande sacada aqui também. Esse m pode ser qualquer valor, que é esse a aqui. Ele é um número real arbitrário. Então, ele, inclusive, pode ser zero. O que acontece se o m for zero? Ela fica f de x igual a 0x, some, mais n. Então, fica igual a n. Opa, então ela pode ser uma função afim, uma função de primeiro grau, ou também pode ser uma função constante, certo? Pode ser uma função constante. Se ela é uma função constante, o gráfico dela é uma linha horizontal. Se é uma linha horizontal e eu pegar bem em cima, corta várias vezes. Você vai ter vários valores, infinitos valores de x ligados todos ao mesmo y. Então, ela não é obrigatoriamente injetora. Por quê? Porque tem chance, porque ela pode ser função constante. Tá? Como ela pode ser uma função constante, porque se ela for de primeiro grau, ela é injetora. Porque primeiro grau, como que é o gráfico? É uma linha inclinada. Aí não tem uma linha horizontal que corta duas vezes, né? Mais que uma vez. Mas, como ela pode ser uma função constante, porque esse m, ele não falou que... Assim, você fala assim, ó, azinho é um número real diferente de zero. Aí, a seria verdadeira, que ela seria uma reta inclinada. Mas como ele deixou como a arbitrário, pode ser zero. Como pode ser zero, né? Vou colocar aqui, ó, a pode ser zero. Como a pode ser zero, ela pode ser uma função constante. Função constante não é injetora, então ela não é obrigatoriamente injetora. Falso. É obrigatoriamente crescente pelo mesmo motivo. Ela pode ser monotônica, pode ser constante, não necessariamente crescente. Então, falsa. Essa aqui é a verdadeira, é uma função da forma mx mais n para algum m percentil reais, né? N pode ser qualquer valor, que o n seria o f de k, e por exemplo, e o a seria o m. Bem que aqui é fx mais k. É aproximadamente isso. A ideia é você tem que extrapolar mesmo. Perceber que ela vai ser uma função de primeiro grau constante através do que ele escreveu aí no texto. Ela não tem como ser x quadrado. F possui duas raízes reais. Não tem duas raízes reais, porque ou ela é constante, né, que não tem raízes reais, ou ela é primeiro grau. Então ela tem ou zero ou uma raiz. Zero ou uma raiz. Tá? Não tem como ela ter duas raízes. Então não tem como essa aqui ser verdadeira, porque ela teria que ser de segundo grau. F é uma função da forma ax quadrado vezes x mais n? Não, foi o que eu mostrei. Não tem como ela chegar no quadrado aqui. Porque é a vezes x e o a não tem um x dentro dele. A é um número. Tá? Então não tem como ela ser segundo grau. Não tem como ela ser isso. Por isso é falsa. É isso, galera. Para mim essa questão foi uma das mais viajantes, assim, porque era um texto muito curto. Você tinha que fazer uma extrapolação muito grande para enxergar a cara geral. Não podia tentar te puxar muito para a Terra, mesmo planeta Terra, eu digo assim, para o chão. Tinha que ficar no mundo das ideias ali muito. Tentar ver a geral. Então, o que isso aqui quer dizer? Que essa função pode ser um monte de funções. Ela pode ser 2x mais 3, 5x mais 1, meio de x menos 3. Pode ser infinitos casos, contanto que seja só x elevado à primeira ou x elevado a zero. Ou seja, ou quando o x some, né? Se o m for zero. Tá? Porque para garantir que é uma função afim, o m tem que ser diferente de zero. Ou seja, o que multiplicava aqui o x tinha que ser com certeza um valor diferente de zero. E não está garantido aqui, já que ele pode ser um real arbitrário, ou seja, pode ser um real que eu quiser escolher, qualquer, inclusive o zero, tá bom? Espero que tenha entendido na medida do possível aí, depois você medita um pouco sobre essa questão aí. Era realmente para você ter uma ideia geral, zona bem genérica de função. Era isso que o examinador queria que você pensasse. Ele falasse, que tipo de função é essa? Qual é a cara geral dela? Não para você dizer que é 2x mais 3 ou que é meio de x mais 5. Não era para definir, era só para entender qual era a ideia geral dela, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui para a tela, traz para a tela de novo, diretor. Espero que tenham gostado, aprendido coisas novas. Preparem-se, vai prestar a União Oeste, que pode cair algo assim de novo, com uma extrapolação de tipos de função. E até a nossa próxima resolução comentada.